A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 1º de junho, recordamos hoje os santos Santo Aníbal Maria de França e São Justino, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar falando de Santo Aníbal, um místico italiano, fundador de 2 institutos religiosos e outras obras e organizações de promoção humana e de evangelização, declarado santo da Igreja pelo Papa João Paulo II em 16 de maio de 2004. Vamos conhecer a sua história. Aníbal Maria de França nasceu em Messina, na Itália, em 5 de julho de 1851. Era filho de uma família rica e nobre, pertencente à aristocracia da Sicília. Foi o terceiro entre 4 irmãos. Aos 15 anos, uma perda marcou sua vida, a morte do pai. Essa experiência dura e difícil ajudou a compreender os sofrimentos das crianças pobres que ficavam órfãs e abandonadas. Esta compreensão e este amor pelas crianças pobres marcariam toda a sua história. Aos 18 anos, Aníbal Maria de França percebeu um forte chamado para a vida religiosa. Obedeceu, entrou para o seminário, fez os estudos e foi ordenado padre em 1878. Poucos meses antes de sua ordenação, o diácono Aníbal conheceu o local mais miserável e rejeitado da cidade chamado Casa de Avião. Ali, crianças pobres, órfãs e marginalizadas eram como que jogadas e não tinham condições de transformarem suas vidas pelo próprio esforço. A Casa de Avião foi um dos locais onde Padre Aníbal exerceu seu ministério dando vida e dignidade a crianças e adolescentes abandonados. Ali, Santo Aníbal praticou aquilo que ele definiu como espírito da dupla caridade, evangelização e socorro aos pobres. Na Casa de Avião, ele começou seu projeto de criação de orfanatos bem estruturados, separando-os em masculinos e femininos. Num ato de fé, colocou esses orfanatos sob a proteção de Santo Antônio de Pádua. Para manter os orfanatos, Padre Aníbal, o jovem de família nobre, passou a mendigar por toda a cidade, batendo em todas as portas para pedir ajuda. Nessas mendicâncias, ele conscientizava o povo sobre a responsabilidade que tinham também sobre os órfãos abandonados. O povo compreendia e ajudava, assumindo sua parcela de responsabilidade sobre seres humanos em situação de risco. Mais tarde, instituiu a devoção do Pão de Santo Antônio. Esta simples devoção foi responsável pelo sustento das obras por muito tempo. Uma realidade que deixava o Padre Aníbal com o coração inquieto era saber que milhões de pessoas ainda não conheciam Jesus Cristo. Por isso, pediu ajuda ao Espírito Santo, e a resposta lhe veio de um texto do Evangelho em que o próprio Senhor Jesus disse: "Rogai ao Senhor da messe para que envie trabalhadores para a sua messe." Inspirado nesta passagem bíblica, Santo Aníbal fundou 2 congregações religiosas. Em 1887, as Filhas do Divino Zelo, e 10 anos mais tarde, em 1897, os Rogacionistas do Coração de Jesus. Santo Aníbal dizia sempre que a Igreja precisa de padres santos e numerosos para cumprir bem sua missão na terra. Por isso, a congregação dos Rogacionistas, além de acolher e formar crianças e adolescentes necessitados, tem também a missão de pedir ao Pai que envie operários e operárias santos à Igreja. Além disso, ele procurava sempre atender às necessidades concretas e espirituais do sacerdote. As 2 congregações fundadas por Santo Aníbal Maria de França cresceram e atravessaram os mares. Hoje estão presentes nos 5 continentes, mantendo o carisma fundamental de cuidar de crianças e adolescentes carentes e rogar a Deus por santas vocações. Os rogacionistas, como ficaram conhecidos, mantêm orfanatos e educandários em vários países, inclusive no Brasil, e ensina o povo a rezar pelas vocações sacerdotais. A santidade do Padre Aníbal foi reconhecida durante sua vida, antes de sua morte. Ele foi amado por todos, aclamado como pai dos pobres e dos órfãos. Dedicou sua vida à causa das crianças e adolescentes pobres e às vocações sacerdotais.
faleceu no dia 1º de junho de 1927, com fama de santidade. Sua canonização foi celebrada pelo Papa João Paulo II em 2004. Na ocasião, Santo Aníbal foi chamado de apóstolo da moderna pastoral vocacional. Que possamos pedir a intercessão deste santo, para que também as vocações sacerdotais se espelhem no seu exemplo. Amém. Neste dia, também recordamos São Justino. Ele dizia: um homem de bem não abandona a fé. Ele foi filósofo e mártir. É o mais importante dos padres apologetas do século II. A palavra apologeta faz referência a esses antigos escritos cristãos que se propunham defender a nossa religião das graves acusações dos pagãos e dos judeus e difundir a doutrina cristã de uma maneira adaptada à cultura de seu tempo. Vamos conhecer a sua história. São Justino nasceu na Palestina, na cidade de Siquém, em uma família que não conheceu Jesus. Justino nasceu nas trevas do paganismo. Ele buscou a verdade com aquilo que tinha. Cursou as escolas filosóficas de sua terra e dedicou-se ao estudo do pensamento de Platão. Para aprofundar-se cada vez mais no sistema do grande sábio grego, retirou-se para um ermo. Essa sede pela verdade pôs em sua vida um ancião, que se aproximou para falar sobre a filosofia, apresentando-lhe o algo a mais que faltava. Falou dos profetas, da fé, da verdade, do mistério de Deus e apresentou-lhe Jesus Cristo. Ele lhe disse: eleva a tua alma em profunda oração ao céu, para que se abram as portas do santuário, da verdade e da vida. As coisas que te falei são incompreensíveis, a não ser que Jesus Cristo, Filho de Deus, nos dê delas compreensão. No ano de 130, foi batizado na cidade de Éfeso, substituindo a filosofia de Platão pela verdade de Cristo. Justino foi um defensor e propagador da fé entre os pagãos. Certa vez, ele teve a oportunidade de admirar a virtude e a constância dos cristãos durante uma guerra. Na época em que eram vistos de maneira errônea e negativa, ele se levantou para defendê-los, dizendo: os cristãos vivem na carne, mas não segundo a carne, perseguidos pelo mundo, amam a todos. Neles são conhecidos os vícios, que nos outros se descobrem. Nos cristãos é perseguida a inocência, que não é reconhecida. São martirizados até a morte, e a morte lhes dá a vida. Pobres que são, enriquece a muitos outros. Falta-lhes tudo e possuem tudo em abundância. São tratados com desprezo e nisto se sentem honrados. Depois dos padres apostólicos, que teriam conhecido os apóstolos ou que teriam tido contato com testemunhas diretas de seus ensinamentos, São Justino é o primeiro padre da Igreja, cujas obras têm grande valor e apresentam a doutrina de sua pureza e conservam fontes puras da tradição apostólica. Justino se tornou um grande filósofo cristão, sacerdote, um homem que buscou corresponder diariamente à sua fé. Estava em Roma quando passou a travar discussões filosóficas, encaminhando-as para a visão do Evangelho. Evangelizava entre os letrados de maneira muito culta. Era um missionário filósofo que, além de falar, escrevia. A sagrada tradição foi muito testemunhada nos escritos desse santo. Por inveja e por não aceitar a verdade, São Justino foi denunciado e julgado injustamente. No tribunal, ao ser questionado se entraria no céu, ele respondeu: não só o creio, que entrarei no céu. Sei-o disto, tenho tanta certeza que não me cabe a menor dúvida. E a ameaça de ser flagelado diz: um homem de bem não abandona a fé para abraçar o erro e a impiedade. Maior desejo não tenho senão de padecer por aquele que entregou a vida por mim. Os sofrimentos enchem a nossa alma de confiança na terrível justiça divina de nosso Senhor Jesus Cristo, perante o qual, por ordem de Deus, todo mundo deverá comparecer. Mas o que tencionas a fazer, inútil é insistir conosco, para que prestemos homenagens aos deuses. Assim, após essas palavras, seguiu-se a sua flagelação e decapitação no ano de 167. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para
conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. O coração divino de Jesus, que escolhestes a Santo Aníbal Maria de França para ser o apóstolo da oração pelas vocações, e lhe destes tanta caridade, tornando o pai dos órfãos e dos pobres. Concedei-me a força de imitar o seu exemplo e as suas virtudes. Por sua intercessão, dai-me a graça que vos peço. Peça a sua graça neste dia e também reze pelo seu sacerdote. Santo Aníbal, rogai por nós. Oração pedindo a intercessão de São Justino. Oremos. Meu Senhor Jesus Cristo, o encontro que tivestes com Justino deu-lhe forças para que se deixasse conduzir pela verdade em toda a sua vida. Por isso eu te peço a mesma graça. Venha ao meu coração e faça com que ele escute a tua voz e por ela sempre siga. Ensina-me a ser uma defensora da minha fé acima de tudo, através de uma vivência coerente com o teu evangelho, a semelhança de São Justino. E mais que tudo eu te peço, jamais me deixeis negar a ti por medo de perder a minha vida. Eu sei, Senhor, verdadeira vida é só em ti, assim seja. São Justino, rogai por nós.